Nós estamos então nos atentando para como que o psicológico se tornou tema de atenção, como que o psicológico começou a ser estudado e investigado. E foi em um momento histórico em que a subjetividade, essa dimensão subjetiva da experiência humana, foi ganhando uma força maior, uma centralidade maior. Então, é o que no nosso livro principal da matéria, que chama Psicologia, uma nova introdução, o Luiz Cláudio Figueiredo e o Pedro Santi, eles definem como uma experiência da subjetividade privatizada. O que é essa experiência? É quando eu penso em mim mesma, quando eu olho para mim mesma e pergunto quem sou eu tenho essa sensação de que eu tenho pensamentos, sentimentos, lembranças e desejos que são só meus. São só meus, no sentido de só eu tenho acesso, são só meus, no sentido de únicos. Né? O que significa dizer que só eu tenho acesso? Que muitas das coisas que eu sinto, eu prefiro que as outras pessoas não saibam. Há coisas que eu penso e que eu desejo, inclusive que eu sinto um constrangimento, uma vergonha. Há outras que são muito importantes para mim e que eu não quero que as outras pessoas conheçam, né? Porque elas podem discordar, pensar de outra forma, dizer que eu estou exagerando, que não é bem assim, não importa o que elas pensam. Esses pensamentos, esses sentimentos e esses desejos são meus. Eu gosto de guardar para mim também porque eu sei qual que é a importância deles, eu sei qual que é o sentido que eles têm na minha vida, né? Então eles são meus, eu quero guardá-los, né? Eu não quero torná-los públicos, torná-los que outras pessoas, torná-los acessíveis para outras pessoas conhecerem. Isso que é muito interessante da experiência subjetiva. Ela envolve escolhas no sentido do que é aquilo que eu sinto. Eu vou contar o que eu sinto? Eu não vou contar o que eu sinto? Eu vou compartilhar experiências que eu vivi ou não vou compartilhar? Eu vou expressar meus desejos ou não? Eu vou disfarçar. E então existe todo um trabalho subjetivo, né, do que sobre mim eu revelo ou não, né? E o que no contato comigo mesma eu vou cuidando, guardando como algo só meu. Então, só meu nesse sentido de reservado, guardado, preservado, mas também só meu no sentido de único. Ninguém mais sente o que eu tô sentindo. Ninguém mais pensa como eu tô pensando. E as histórias que eu vivi, as experiências que eu vivi, o que eu perdi, o que eu sofri, as alegrias, os prazeres, é uma história única que não se repete, que não se substitui. Só eu vivi a trajetória que eu vivi. Só eu percorri o caminho que eu percorri. Ninguém mais viveu as experiências que eu vivi. Ninguém mais vive da forma que eu vivi. Então a gente tem uma subjetividade que é nossa, né? E esse sentimento de que aquilo que eu penso, sinto, desejo, vivo, que existe uma forma de viver que é só minha, né? Hoje em dia tem uma força muito grande para as nossas escolhas. E aí tem uma relação forte entre subjetividade e liberdade. Como assim, Marcela? É porque eu reconheço que só eu sei do que eu sinto e a forma como eu sinto é única, que se eu posso escolher de acordo com como eu prefiro, como eu me interesso, com os meus planos, com as minhas vontades, eu vou escolher com base em um fator subjetivo. Eu vou escolher com base no que eu sinto.
Então, cabe a mim escolher a minha forma de viver. Cabe a mim escolher qual caminho eu desejo seguir entre os caminhos possíveis. Como que as outras pessoas vão me dizer o que escolher se elas não sabem o que eu sinto, o que eu penso, como eu vivo? Como as outras pessoas vão me dizer o que escolher se só eu vivi o que eu vivi e cabe a mim viver o que eu tenho para viver? Eu vou dar 2 exemplos para a gente pensar o como esse movimento, né, de associação entre subjetividade e liberdade, ele é histórico, né? Os 2 exemplos é que profissão que eu vou ter e com quem vou me casar. Se a gente volta mais ou menos 300 anos, né? Mas em muitos casos se a gente volta só 100 anos, mas vamos voltar 300, que aí nesses 300 muita coisa aconteceu, só que há 300 anos atrás a gente não conseguiria imaginar um dilema assim. Ah, eu gostaria de ter uma profissão. Então, o que eu vou estudar? Né? O que eu gosto de estudar? O que eu me interesso de estudar? Ah, eu gostaria de ter essa profissão, então eu preciso ter experiências numa determinada área. Que habilidades eu vou desenvolver? Que habilidades eu quero me preparar? Vocês percebem que tem toda uma escuta subjetiva para a pessoa pensar que caminho profissional ela quer iniciar, né? Claro que tem pessoas que têm acesso a mais condições, outras pessoas vão ter mais dificuldades. Mas existe essa pergunta: o que eu gostaria de fazer? Que profissão que eu gostaria de ter? Né? Sendo que historicamente, o que para muitas pessoas, por exemplo, na Idade Média, né, no período medieval, o que ia determinar no que eu ia trabalhar? A família que eu nasci, a cidade que eu nasci, né, o lugar que eu nasci, a comunidade que eu nasci. A partir do momento que eu nasci num determinado lugar, que eu nasci numa determinada família, aquilo vai determinar no que eu vou trabalhar. Tanto que é interessante até a gente pensar nas crianças. As crianças, elas eram consideradas mini adultos, adultos em miniatura. As próprias roupas eram muito parecidas com os adultos. E assim que elas já eram capazes de se mover, de fazer atividades, fazer esforços, elas iam sendo introduzidas na atividade da família. Então, se a minha família trabalha com artesanato, eu vou trabalhar com artesanato. Se a minha família trabalha com agricultura, eu vou trabalhar com agricultura. Se a minha família trabalha com criação de animais, eu vou trabalhar com criação de animais. E o que vai delimitar esse meu destino profissional é muito mais os fatores externos, né, da comunidade que eu nasci, do lugar que eu nasci, da família que eu nasci, do que minhas vontades, minhas preferências, meus interesses, o que eu sinto, o que eu penso, os meus aspectos psicológicos, né? Então tá determinado no meu nascimento, no que é que eu vou trabalhar. E o meu casamento? Também, né? Existem costumes em relação a quem casa com quem, né, uma ideia de um acordo entre as famílias, de para as famílias quais interesses familiares, econômicos, de acordos estão em jogo para que aquele casamento seja viável, para que aquele casamento seja conveniente, para os filhos que vão nascer desse casamento, porque existe essa expectativa de que o casamento seria para reprodução, também não era uma questão de escolha, de interesse, de preferência, não era uma questão subjetiva. E então eu não precisava consultar o que é que eu sinto por essa pessoa, o que é que eu desejo viver com ela, eu desejo viver com alguém. Eu não consultava esse universo subjetivo para pensar, por exemplo, na decisão do casamento. A decisão do casamento era também muito moldada por fatores externos, né? A gente percebe o quanto na história das mulheres essa questão do casamento e da maternidade como algo decidido para além, né, de quais são os projetos, os interesses, os sentimentos dela,
só muito recente se modificou. Eu tô dando esses dois exemplos porque a gente fala assim, nossa, né? Como que era uma vida em que eu não escolhia a minha profissão e eu não escolhia com quem eu iria me casar. Mas isso é uma das coisas interessantes quando a gente estuda história, porque não dá para a gente pensar a experiência das pessoas em outros períodos históricos pelos nossos parâmetros, pelas nossas lentes de olhar o mundo, as nossas referências. Porque não havia essa ideia de que cabia a cada pessoa individualmente, da sua forma única, da sua forma livre, escolher. E hoje a gente cresce, né, ouvindo o que você quer ser quando crescer. A gente cresce ouvindo histórias e criando sonhos de uma forma única de ser, uma forma livre, uma forma subjetiva de se pensar, de escolher. Existe essa importância crescente das escolhas. Quando a gente vai escolher algo, a gente consulta a nossa subjetividade, a gente reflete sobre o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Então, existe ali, sim, essa experiência da subjetividade privatizada. Eu vou colocar aqui abaixo do vídeo a definição que o Luiz Cláudio Figueiredo e o Pedro Santi, no nosso livro principal da matéria, Psicologia, uma nova introdução, dão para essa experiência de subjetividade privatizada. É um trecho bem interessante para a gente pensar, né? O quanto isso que a gente chama de psicológico depende de uma forma das pessoas experienciarem a si mesmas e também de uma forma delas olharem e pensarem sobre as suas escolhas.